noite a todos. Boa noite. Declaro aberta a 9ª reunião ordinária da 18ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Sob a proteção de Deus e em nome do povo bueno-brandense, iniciamos nossos trabalhos. Com a palavra, o secretário da mesa diretora, vereador Antônio Marcos Martins, para proceder à chamada dos vereadores. Boa noite a todos. Boa noite a quem nos acompanha pela ZAM TV com a representação do senhor Fernando Costa. Boa noite, dona Lourdes que se encontra com a gente. Muito obrigado pela presença e boa noite a quem vem nos acompanhar também pelo Facebook. Antônio Marcos Martins, presente. Cláudia Cristina de Limissá. Presente. Diego Luiz Casalotti. Presente. Maria Helena de Godoy Santos. Presente. Miriam Guimarães Luz. Presente. Doroteia de Paula Amaro. Presente. Sidney Constantini. Presente. Vereadora Suelene Almeida. Presente. Senhor presidente, José Raimundo de Castro. Presente. Me desculpem por não ter sido em ordem alfabética, porque é a primeira vez, mas tentei o melhor possível. Ainda com a palavra, o secretário da mesa diretora, vereador Antônio Marcos Martins, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. Ata da 8ª reunião ordinária da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais. Aos 20 dias do mês de março de 2017, às 19 horas, no recinto de sua sede, cita na Rua Padre Zeferino, número 84, sob a presidência do vereador José Raimundo de Castro, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Bueno Brandão. Feita a chamada, constatou-se a presença de todos os vereadores da casa, senhores Antônio Marcos Martins, Cláudia Cristina de Limissá, Diego Luiz Casalotti, Doroteia de Paula Amaro, José Raimundo de Castro, Maria Helena de Godoy Santos, Miriam Guimarães Luz, Sidney Constantino e Suelene Almeida. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, o senhor presidente passou a segunda parte com a ordem do dia compreendendo: a. Discussão e votação em segundo turno do projeto de resolução número 003/2017, que altera e acrescenta dispositivos à resolução número 021/2017, que cria gratificação no quadro de servidores da Câmara Municipal de Bueno Brandão para membros das comissões permanentes de licitação, pregão e comissão permanente do PROCON, com o parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocado em discussão e a seguir em votação, o projeto de resolução número 003/2017 foi aprovado em segundo turno por unanimidade. B. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei complementar número 006/2017, que dispõe sobre a criação de funções de confiança, piso salarial do magistério, adicional de incentivo ao magistério e supervisão, adicional de incentivo ao professor de apoio e da outras providências, com o parecer de todas as comissões permanentes favoráveis à sua aprovação. Colocado em discussão, utilizaram da palavra as vereadoras Cláudia Cristina de Limissá e Suelene Almeida e os vereadores Antônio Marcos Martins e Diego Luiz Casalotti. A seguir, colocado em votação, o projeto de lei complementar número 006/2017 foi aprovado em segundo turno por unanimidade. C. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 010/2017, que altera a redação do artigo 2º da lei número 1978/2013, com o parecer de todas as comissões permanentes favoráveis à sua aprovação. Colocado em discussão, utilizaram da palavra os vereadores Antônio Marcos Martins, Cláudia Cristina de Limissá, Suelene Almeida e Diego Luiz Casalotti. A seguir, colocado em votação, o projeto de lei número 010/2017 foi aprovado em segundo turno por 7 votos favoráveis e uma abstenção do vereador Antônio Marcos Martins. D. Votação em turno único do requerimento número 007/2017 do vereador Antônio Marcos Martins, requerendo o envio de ofício às entidades financeiras Banco do Brasil, Sociedade Anônima e Caixa Econômica Federal, localizadas respectivamente neste município e na comarca de Ouro Fino, Minas Gerais, para que as mesmas se manifestem sobre a demora na reativação do atendimento, bem como a data de retomada de suas atividades. Colocado em votação, o requerimento número 007 foi aprovado em turno único por unanimidade. E votação em turno único da indicação número 028/2017 do vereador Sidney Constantini, indicando ao senhor prefeito municipal que estude junto ao setor competente a possibilidade de reformar, ampliar e efetuar a limpeza do estádio Coronel Ramalho.
Colocada em votação, a indicação número 028 de 2017 foi aprovada em turno único por unanimidade. F. Votação em turno único da indicação número 029 de 2017 do vereador Antônio Marcos Martins, indicando ao senhor prefeito municipal que reconstrua o meio-fio danificado, que aterre o espaço entre o mesmo e o barranco e que implante ao final do calçamento, no mínimo, um ponto de captação poeiro do lado esquerdo, conduzindo a água pluvial para o lado direito, no final do calçamento da rua Vereador Vicente Alves Coutinho. Colocada em votação, a indicação número 029 de 2017 foi aprovada em turno único por unanimidade. G. Votação em turno único da indicação número 030 de 2017 do vereador Antônio Marcos Martins, indicando ao senhor prefeito municipal a recuperação da estrada que se inicia no acesso Bueno Brandão Munhoz, passando pela comunidade Vargem Grande, descendo para a comunidade Cachoeira dos Félix, até o empreendimento do senhor Ari Martins Bento. Colocada em votação, a indicação número 030 de 2017 foi aprovada em turno único por unanimidade. H. Votação em turno único da indicação número 031 de 2017 do vereador Diego Luiz Casalotti, indicando ao senhor prefeito municipal que instale guarda-reio, proteção metálica na ponte localizada no bairro Ponte Alta. Colocada em votação, a indicação número 031 de 2017 foi aprovada em turno único por unanimidade. I. Votação em turno único da indicação número 032 de 2017 da vereadora Suelene Almeida, indicando ao senhor prefeito municipal que estude a possibilidade de adquirir um ventilador, bem como efetuar uma pequena reforma e pintura no velório municipal. Colocada em votação, a indicação número 032 de 2017 foi aprovada em turno único por unanimidade. J. Votação em turno único da indicação número 033 de 2017 da vereadora Suelene Almeida, indicando ao senhor prefeito municipal que estude a possibilidade de disponibilizar veículo para o médico do programa Estratégia Saúde da Família. Colocada em votação, a indicação número 033 de 2017 foi aprovada em turno único por unanimidade. K. Votação em turno único da indicação número 034 de 2017 do vereador Antônio Marcos Martins, indicando ao senhor prefeito municipal a inserção de uma lombada na rua Pará de Minas, próxima a uma porteira de tábua quase contígua à entrada do galpão, que é utilizado como oficina e estacionamento de veículos automotores oficiais do Departamento de Educação, e também inserção de lombada na Rua do Cristo, na quadra próxima à Igreja da Mãe Rainha. Colocada em votação, a indicação número 034 de 2017 foi aprovada em turno único por unanimidade. L. Votação em turno único, a indicação número 035 de 2017 do vereador Diego Luiz Casalotti, indicando ao senhor prefeito municipal que determine ao departamento competente que seja efetuado em caráter de urgência reparos na ponte localizada no bairro Furnas. Colocada em votação, a indicação número 035 de 2017 foi aprovada em turno único por unanimidade. N. Votação em turno único da indicação número 036 de 2017 do vereador Antônio Marcos Martins, indicando ao senhor prefeito municipal que realiza a manutenção do trecho que atende às residências do senhor João Ribeiro dos Santos e outra 5, localizado na comunidade Cardoso, bem como realize a inserção de cascalho no referido trecho e ainda efetue a adequação da tubulação para a drenagem de água fluvial existente no local. Colocada em votação, a indicação número 036 de 2017 foi aprovada em turno único por unanimidade. Em seguida, o senhor presidente explicou aos senhores vereadores que, de conformidade com o disposto no artigo 234 do Regimento Interno, o projeto de resolução número 003 de 2017, o projeto de lei complementar número 006 de 2017 e o projeto de lei número 010 de 2017, ora aprovados em segundo turno, seriam apreciados também em redação final nesta mesma reunião e solicitou ao presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação que apresentasse os referidos pareceres de redação final, o que foi feito. Lidos e a seguir colocados em discussão, utilizou da palavra o vereador Antônio Marcos Martins. A seguir, em votação, cada um por sua vez, o parecer de redação final do projeto de resolução número 003 de 2017, o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 006 de 2017 e o parecer de redação final do projeto de lei número 010 de 2017 foram aprovados por unanimidade.
Antes do encerramento da reunião, o senhor presidente concedeu o uso da palavra à vereadora Suelene Almeida, que explanou sobre as indicações números 028/2017, 031/2017, 032/2017 e 033/2017. A vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá também usou da palavra para falar sobre as indicações. Tratou sobre os serviços prestados pela Copasa e sobre cães abandonados. A vereadora Miriam Guimarães Luz tratou sobre os cães abandonados, sobre o velório municipal e sobre a Casa da Criança. O vereador Antônio Marcos Martins solicitou que fosse reiterado o pedido constante da indicação número 051/2016 e tratou sobre a indicação número 031/2017. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, lavrou-se a presente ata, que, lida e aprovada, vai assinada pelos vereadores presentes. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bueno Brandão, aos 20 dias do mês de março de 2017. Todos de acordo? Sim. Ata aprovada. Leitura pelo secretário da correspondência recebida. Prefeitura Municipal de Bueno Brandão. Ofício número 211/2017, Bueno Brandão, 24 de março de 2017. Assunto: retira projeto de lei complementar número 012/2017. Excelentíssimo senhor presidente, com os meus cordiais cumprimentos, venho à presença de Vossa Excelência para solicitar a essa Egrégia Casa de Leis a retirada do projeto de lei complementar número 012/2017, que dispõe sobre a criação de cargos e altera os anexos 1º, 2º e 4º da lei complementar número 1590/2005, que dispõe sobre a reorganização do quadro de pessoal dos servidores da Administração Pública Municipal de Bueno Brandão, aumenta o número de vagas e dá outras providências. Tal solicitação deve-se ao fato da necessidade de adequações ao referido projeto. Certa de contar com a compreensão e colaboração de Vossa Excelência, reitero-lhe expressões de elevada consideração. Vidiane Rosanova Bento, diretora do Departamento de Administração e Planejamento, ao excelentíssimo senhor vereador José Raimundo de Castro, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, passo para a segunda parte. Leitura pelo secretário do projeto de lei complementar número 0013/2017, que dispõe sobre o aumento do número de vagas do cargo de agente de endemias e da outras providências. Prefeitura Municipal de Bueno Brandão, projeto de lei complementar número 03/2017. Dispõe sobre o aumento do número de vagas do cargo de agente de endemias e da outras providências. A Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais, aprova o seguinte projeto de lei complementar. Artigo 1º. Fica aumentado o número de vagas do cargo de provimento efetivo de agente de endemias, constante do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Bueno Brandão, e criado pela Lei Complementar número 1873, de 6 de dezembro de 2011, em conformidade com a seguinte tabela. Nível 1, denominação agente de endemias, quantidade de cargos existente 2, duas, quantidade de cargos a serem criados 1, no total de cargos 3. Artigo 2º. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrato. Bueno Brandão, 27 de março de 2017. Silvio Antônio Félix, prefeito municipal. Justificativa. Tem a presente proposição o intuito de aumentar o número de vagas do cargo de agente de endemias no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Bueno Brandão, a fim de adequá-lo às necessidades do município.
O princípio constitucional da eficiência impõe à administração pública e aos seus agentes o exercício produtivo de suas atribuições e a prestação ágil, zelosa dos serviços públicos, devidamente comprometida com o bem comum. Sob esta diretriz, o município de Bueno Brandão necessita reestruturar-se para dar continuidade adequada à gestão dos interesses públicos, que, tendo em vista a expansão da prestação de serviços públicos, demanda a ampliação da estrutura administrativa dos mais variados setores. A realização desta reestruturação é pretendida com a criação de vários outros cargos, objeto de outros projetos de lei e aumentando o número de vagas de cargos já existentes, como no presente projeto, a fim de abranger aqueles segmentos sociais que despertem no poder público e na sociedade o anseio por providências exclusivas, tendo em vista as respectivas peculiaridades. Necessária é, para tanto, a criação de cargos, sem os quais inviável a efetivação da devida tutela aos segmentos que dela carecem. Agregue-se por oportuno que a medida está acompanhada da estimativa do impacto orçamentário financeiro e da declaração do ordenador da despesa, nos moldes do que determinam os artigos 15, 16, 17 e 21 da Lei Complementar nº 101/2000. A proposição também respeita o percentual do gasto com o pessoal do Executivo para fins de análise de viabilidade de frente ao disposto nos artigos 20, inciso 3º, a linha B, e artigo 22, parágrafo único, inciso 2º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo que tal medida não extrapolará o limite legal das despesas com o pessoal do Poder Executivo. Ressalte-se que, mesmo respeitando o percentual de gasto com o pessoal, o Executivo Municipal ainda tomou a decisão de deixar vagos muitos dos cargos de diretores, como medida de economia, trabalhando com chefes de departamentos que possuem salários menores, possibilitando assim um aumento do número de vagas do cargo que ora se apresenta e que são necessários para manter a estrutura da administração. Assim, é com satisfação que envio a presente proposição para a honrada Câmara Municipal de Bueno Brandão, requerendo-se sua tramitação em regime de urgência, salientando desde já que a compreensão dos nobres edis para a instituição da presente medida se faz mister. Atenciosamente, Silvio Antônio Félix, Prefeito Municipal. Em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 013/2017. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei complementar? Com a palavra, a vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Boa noite a todos. Boa noite. Meus cumprimentos aí em nome da mesa do senhor presidente, José Raimundo de Castro, também a vice, Serene Almeida, primeiro secretário também, Antônio Marcos Martins, demais colegas, a todos os servidores dessa casa e aqui todos presentes, também, né, o Fernando nos acompanhando, e boa noite a todos. Votar projetos aumentando o número de cargos é complicado, é polêmico. E esse eu vou votar a favor porque está criando um cargo de agente de endemias. Acredito que seja muito importante. Já existe dois cargos, né, para agente de endemias, no qual foi a concurso há pouco tempo atrás e aumentando, agora estão criando mais um. Eu acho importante porque devido ao surto aí de febre amarela, né, e dengue, então a gente tem que estar atento mesmo. Então, o aumento está aumentando mais um cargo de agente de endemias. Então, meu voto é a favor, porque eu acho que é necessário. A gente vê a luta aí, só 2 funcionários não dá conta, né? Tem que dar assistência tanto na zona rural como na cidade, então é complicado. E aí, meu voto é a favor. Nesse caso, eu voto a favor. Com a palavra, a vereadora Suelene Almeida. Realmente, dois agentes é muito pouco, porque os casos, né, a suspeita, né, de casos estão aumentando. Hoje mesmo eu fui procurado pelo pessoal do bairro Santana e também do bairro Dois Irmãos, né, que eles estavam lá catando pinhão na beira do rio e encontraram 2
macacos já grandes, né, mortos na beira do rio. Aí eles vieram para a cidade, né, a nossa secretária estava fazendo um curso, mas aí eu entrei em contato com a Lena, né, logo em seguida, e aí o prefeito, né, arrumou o carro e um dos agentes para ir lá recolher os macacos para fazer, né, as análises, né. E realmente os agentes eles são só para a cidade, né, nós ainda não temos agente para a zona rural. Então a gente, com o tempo, é necessário, é de muita importância que venha ter agentes na zona rural, né, bairro a bairro, porque a cidade tem esses 2, agora vão para 3. Mas a zona rural, ela fica desacompanhada, né? Ela fica, né, perdida, né? Então, que com o tempo a gente possa aprovar até mais, mas para a zona rural. E na cidade, vamos conter com esses 3, né? E cada cidadão fazer o seu trabalho, né? Qualquer coisa que vem de diferente, né? Comunicar com esses agentes na Secretaria de Saúde. Muito obrigada. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei complementar número 013/2017, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 0013/2017. Vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Vereadoras Cláudia Cristina de Lins Sá. Sim. Vereador Diego Luiz Casalotti. Sim. Vereadora Doroteia de Paula Amaro. Sim. Vereador José Raimundo de Castro. Sim. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Vereadora Miriam Guimarães Luz. Sim. Vereador Sidney Constantini. Sim. Vereadora Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei complementar número 0013/2017 foi aprovado em primeiro turno por 9 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do projeto de lei complementar número 014/2017. Prefeitura Municipal de Bando Brandão. Projeto de lei complementar número 014/2017. Dispõe sobre a criação de cargos e altera os anexos 1º e 2º da Lei Complementar número 1590/2005, que dispõe sobre a reorganização do quadro de pessoal dos servidores da Administração Pública Municipal de Bando Brandão e da outras providências. A Câmara Municipal de Bando Brandão, Minas Gerais, aprova o seguinte projeto de lei complementar. Artigo 1º. Ficam criados os seguintes cargos de provimento em comissão constantes no anexo 1º da Lei Complementar 1590/2005. Primeiro, assessor de esportes. Inciso 2º, assessor de eventos. Inciso 3º, assessor de projetos rurais. Artigo 2º. Os anexos 1º e 2º da Lei Complementar número 1590, de 3 de outubro de 2005, passam a vigorar acrescidos da seguinte redação. Anexo 1º. Quadro de provimento em comissão. Quadro de cargos de provimento em comissão. Departamento de Cultura. Denominação assessor de eventos. Número de vagas 1. Vencimentos nível 5. Departamentos de Desporto e Lazer. Denominação assessor de esportes. Número de vagas 1. Vencimentos nível 4. Departamento de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente. Denominação, assessor de projetos rurais. Número de vagas, 1. Vencimentos, nível 5. Anexo 2º. Atribuições dos cargos de provimento em comissão. Assessor de eventos. Incumbir-se do preparo e despacho do expediente do departamento. Assessorar na realização de eventos promovidos pelo município. Assessorar a montagem e estruturação dos eventos que forem promovidos pelo município. Dar o devido suporte na realização dos eventos, especialmente no que se refere à montagem e desmontagem de estruturas e na fiscalização da execução dos contratos. Realizar pesquisas e elaborar estudos sobre assuntos de interesses do departamento. Atuar com profissionalismo e eficiência na operacionalização de eventos do cotidiano do município. Exercer outras atividades que lhe forem atribuídas pelo departamento. Assessor de esportes.
Incumbir-se do preparo e despacho do expediente do departamento. Orientar e controlar os serviços de audiências. Realizar pesquisas e elaborar estudos sobre assuntos de interesses do departamento. Assessorar a divisão de desportos e lazer na realização de todos os eventos esportivos promovidos pelo município. Atuar com profissionalismo e eficiência na operacionalização dos eventos esportivos do município. Exercer outras atividades que lhe forem atribuídas pelo departamento. Assessor de projetos rurais. Assessorar o Departamento de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente na orientação junto aos produtores rurais sobre a importância da emissão de notas fiscais da produção agrícola do município. Assessorar a criação e manutenção de programas de incentivo ao produtor rural. Incumbir-se do preparo e despacho do expediente do departamento. Realizar pesquisas e elaborar estudos sobre assuntos de interesse do Departamento de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente. Assessorar na elaboração da política agrícola do município. Assessorar o Departamento de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente na execução dos programas de desenvolvimento dos pequenos produtores rurais. Exercer outras atividades que lhe forem atribuídas pelo departamento. Artigo 3º. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º. Revogam-se as disposições em contrário. Bueno Brandão, 27 de março de 2017. Silvio Antônio Félix, prefeito municipal. Justificativo. Tem a presente proposição o intuito de criar novos cargos no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Bueno Brandão, a fim de adequá-los às necessidades do município. O princípio constitucional da eficiência impõe à administração pública e aos seus agentes o exercício produtivo de suas atribuições e a prestação ágil, zelosa dos serviços públicos, devidamente comprometida com o bem comum. Sob esta diretriz, o município de Bueno Brandão necessita de reestruturar-se para dar continuidade adequada à gestão dos interesses públicos, que, tendo em vista a expansão da prestação de serviços públicos, demanda a ampliação da estrutura administrativa nos mais variados setores. A realização desta reestruturação é pretendida com a criação de novas assessorias, a fim de abranger aqueles segmentos sociais que despertam no poder público e na sociedade o anseio por providências exclusivas, tendo em vista as respectivas peculiaridades. Necessária é, para tanto, a criação de cargos, sem os quais inviável a efetivação da devida tutela aos segmentos que dela carecem. Agregue-se por oportuno que a medida está acompanhada da estimativa do impacto orçamentário financeiro e da declaração do ordenador da despesa, nos moldes do que determina os artigos 15, 16, 17 e 21 da Lei Complementar nº 101/2000. A proposição também respeita o percentual do gasto com o pessoal do Executivo para fins de análise de viabilidade de frente ao disposto nos artigos 20, inciso 3º, a linha B, e 22, parágrafo único, inciso 2º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo que tal medida não extrapolará o limite legal das despesas com o pessoal do Poder Executivo. Ressalte-se que o mesmo, respeitando o percentual de gasto com o pessoal, o Executivo Municipal ainda tomou a decisão de deixar vagos muitos dos cargos de diretores, como medida de economia, trabalhando com chefes de departamentos que possuem salários menores, possibilitando assim a criação dos cargos que ora se apresenta e que são necessários para manter a estrutura da administração. Assim, é com satisfação que envio a presente proposição para a honrada Câmara Municipal de Bueno Brandão, requerendo-se sua tramitação em regime de urgência, salientando desde já que a compreensão dos nobres edis para a instituição da presente medida se faz mister. Atenciosamente, Silvio Antônio Félix, prefeito municipal. Podemos notar que nas últimas folhas há um impacto orçamentário financeiro referente aos projetos de lei que versam sobre a criação de cargos e alteram os anexos 1º, 2º e 4º da Lei Complementar 1590 de 2005, e ainda que dispõe sobre o aumento do cargo, o aumento de vagas do cargo de agente de endemias, que menciona e dá outras
providências. No quadro segundo, premissas e metodologia de cálculos, podemos notar que tem os cargos a serem criados com respectivos vencimentos. Assessor de eventos, uma vaga, vencimentos R$ 1.705,42, vencimentos anuais R$ 22.733,25. Assessor de esportes, uma vaga, vencimentos R$ 1.422,52, vencimentos anuais R$ 18.962,19. Assessor de projetos rurais, uma vaga, vencimentos R$ 1.705,42, vencimentos anuais R$ 22.733,25. Técnico em informática, uma vaga, vencimentos R$ 1.245,70, vencimentos anuais R$ 16.605,18, total anual R$ 81.033,87. Os vencimentos anuais dos quais possuem alguma observação são valores projetados, incluindo o 13º salário e 1/3 de férias dos respectivos funcionários. Na próxima folha, temos, na última folha, aliás, temos o penúltimo parágrafo e o último, por gentileza. A despesa com pessoal projetada pela média de crescimento dos últimos 3 exercícios, que foi de 6,15%, a despesa com pessoal será de R$ 9.554.954,34 para o exercício de 2017, que somados os valores de R$ 81.033,87, conforme projetos de lei e epígrafe, a porcentagem será de 44,09% em relação à receita corrente líquida, projetada para o mesmo período. Para o exercício de 2018, a despesa com pessoal será de R$ 10.262.327,44, o que corresponde a 42,62% sobre a receita corrente líquida. E para o exercício de 2019, a despesa com pessoal projetada é de R$ 10.893.460,58, o que corresponde a 41,08% sobre a receita corrente líquida. E para o exercício de 2020, a despesa com pessoal projetada será de R$ 11.563.408,41, o que corresponde a 39,58% da receita corrente líquida do mesmo período. A despesa com pessoal permitido pela lei é de 54% para o Executivo Municipal e o limite prudencial é de 51,3%, que é a despesa com pessoal projetada para os 3 exercícios subsequentes, 2018, 2019 e 2020, estão aquém do limite constitucional, conforme evidenciado na tabela supramencionada. Quadro 5, impacto orçamentário financeiro. Como ficou evidenciado na tabela supra, esta nova despesa será perfeitamente absorvida no exercício de 2017 e nos 3 exercícios seguintes. O que nos leva a afirmar que o atual aumento da despesa com pessoal não afetará o equilíbrio orçamentário financeiro do município. É o parecer do setor contábil, Bueno Brandão, 27 de março de 2017, Francisco Aparecido Domingues. Em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 0014/2017. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei complementar? Senhor presidente, Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. a falta de explanação do projeto de lei complementar 013, o atual voto para o projeto de lei complementar 014 e o voto e a futura explanação para o projeto de lei complementar 015 serão todos comunicados no projeto de lei complementar número 015 de 2017. Perdão aí a falta de ligação entre a ideia, tudo bem? Mas, então, o presente voto neste projeto de lei complementar 014 de 2017 eu vou explicar no projeto de lei complementar número 015. Logo virá a votação.
Obrigado. Com a palavra, a vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. O meu voto é contra esse projeto, porque eu tenho que agir conforme meu coração está pedindo. E meu coração está falando hoje para votar contra, porque eu acho desnecessário. Devido à situação econômica hoje, criando 3 cargos de comissão, os efetivos eu vou votar a favor, que é esse de agente de endemias e o próximo que é o técnico de informática, que eu acho muito importante estar votando. Mas esses 3 cargos de provimento em comissão, comissionado, eu estou votando contra, porque eu acho desnecessário, em consideração aí aos pais, aos alunos da zona rural, né, tá cortando gasto da educação e criando cargo, esses 3 cargos. Eu acho injusto. Então, porém, se eu estivesse votando a favor, né, até a pessoa veio pedir para votar a favor, mas meu coração está pedindo para votar contra. Eu não estou agindo como vereadora e representante do povo se estivesse votando a favor. Respeito quem votar a favor, mas o meu voto é contra. Porque existe já, se olhar na lei, a lei aqui de 1590 de 2005, já existe aqui, ó, assessor de comunicação social, assessor de protocolo e organização da agenda de eventos do gabinete. Esses 2 cargos aqui poderia estar fazendo o papel do assessor de comunicação. E também, agora no departamento de esporte e lazer. Esse realmente tem o diretor, né, o diretor do departamento de desporto e lazer e o chefe da divisão de desporto e lazer. Se realmente estiver precisando de mais um para estar ajudando o chefe da divisão de desporto e lazer, eu sugeria que desse a diretoria para ele e contratava o chefe da divisão de esporte e lazer. Ficaria, eu acho que ajudaria muito, né? Porque um só também não dá conta. A minha sugestão é essa. Agora, de assessor de projetos rurais. A Emater ela já faz toda essa parte de projetos rurais, tanto para custeio como para financiamento em projetos rurais. Eu acho desnecessário um assessor de projetos rurais, que faça projetos. Então, por isso eu sou contra, em respeito, já que está cortando gasto, então, na verdade, eu estou ajudando o município. Então, o meu voto, esses 3 cargos aqui, eu sou contra. Com a palavra, vereadora Suelene Almeida. Eu sou a favor dos 3 projetos, né? Porque se o prefeito, né, ele mandou para nós, é porque é importante que tenha esses cargos lá para ser ocupado. E também no que diz o projeto aqui, está dentro dos limites, né, a despesa, o gasto, a porcentagem por funcionário. É muito importante aqui, ó, não afetará o equilíbrio orçamentário. Então é muito importante. E eu conversando sobre esses quadros que a serem criados, esses cargos aqui, o assessor de esporte. Esse ano ele vai fazer assim, um trabalho assim, diferente. Ele vai pegar todas as escolas, né? As escolas da cidade, tanto as municipais como estaduais, né? Para aumentar o número de crianças para praticar o esporte. Então é muito importante para nós, né? Que as crianças tenham esporte. Já tem várias crianças que frequentam o treino segunda e quarta, né? Segunda e quarta de manhã e terça e quinta das 18 horas às 19 horas. Então, o que vai fazer? Tendo mais um, vai aumentar o número de crianças a serem atendidas. Então, é muito importante esse cargo, no meu ponto de vista, que tudo que venha com o esporte para atender as nossas crianças, isso é muito importante. O assessor de eventos, esse ano ele vai trabalhar com a zona rural também. O que acontece? A gente tem os eventos nossos na zona urbana, na cidade, mas todos os bairros, eles têm também seus eventos. Então, também eles vão ser reconhecidos, né, a partir desse assessor que vai fazer um trabalho com cada bairro
ver nos seus eventos, né, suas tradições, a sua cultura, né, para que permaneça na nossa história e que vejam o que está faltando, as melhorias a serem feitas. Então, vai nos ajudar muito. Respeito à colega Cláudia, né, nos projetos rurais também, realmente, quanto mais pessoas a gente tiver para trabalhar na zona rural, juntamente com a Emater, é claro que é bem melhor, é bem mais, né, é bem-vindo, porque o nosso município é um município muito grande de extensão rural, né? A gente tem 36 bairros, então imagina a quilometragem rural. Então já está sendo bem atendido. Eu só tenho que dar os parabéns para a Marcelina, que fez um trabalho lindo, maravilhoso, né? E está continuando. Se tiver mais pessoas para trabalhar com ela, o trabalho vai ser melhor. Então eu sou a favor dos projetos. Com a palavra, o vereador Diego Luiz Casalotti. Eu também sou favorável, né? Eu acho que está bem explicado aqui as atribuições de cada um. Queria, né? Acho que faltou um ponto no assessor de eventos, né? Que, embora ele tá fazendo tudo, eu acho que cabe a ele também fazer uma boa divulgação dos eventos, né? Agora, o assessor de projetos rurais. Aí eu até deixei aqui, né? Aqui, ó, assessorar o Departamento de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente na orientação junto aos produtores rurais sobre a importância da emissão de notas fiscais da produção agrícola do município. A gente sabe que a gente tem arrecadação, né, que o VAR também traz arrecadação para o município. Então, quanto mais nosso município arrecadar, mais recursos a gente tem para trabalhar. Então, né, se a gente começar um trabalho, né, e tá levando aos produtores, a todo mundo, o quanto isso é importante, vai ser muito bem-vindo ao nosso município, né? E aí a gente vai ter mais recursos para trabalhar. E questão do assessor de esporte também, o nosso executivo conseguiu um recurso para estar trazendo mais, né, para as nossas crianças, tudo, e a gente tem que incentivar assim. Então, sou de acordo. Uma parte. Que nos projetos rurais, essas notas fiscais é muito importante para os produtores rurais, porque essas notas fiscais vai depender da aposentadoria, né, do homem, a aposentadoria da mulher. É através das notas fiscais que é a contribuição, né, com a Previdência, são através de notas fiscais que cada produtor tem que tirar pelo menos uma por ano para garantir, né, a sua aposentadoria. Então é muito importante. Eu peço que a presidente Sueli Almeida assuma os trabalhos da presidência para que eu possa pronunciar a respeito do projeto. Senhor presidente, eu passo a palavra. Senhor presidente, boa noite. Secretário doutor Márcio Martins, companheiros vereadores, demais presentes, funcionários, boa noite a todos. Boa noite. Bom, já vou pronunciar a respeito dos três. Eu já votei a favor do primeiro, sou a favor do projeto 13, o 14 e também o 15 vai vir. Vou votar a favor dos três projetos. Houve uma mudança no regimento interno, então o presidente, leis complementares e resoluções, o presidente vota. Caso só em projeto de lei, que aí o presidente só vota em caso de empate. Foi uma mudança que nós fizemos no ano passado no regimento interno. Sou a favor dos projetos. O primeiro, que é de endemias, inclusive é recurso estadual, que está na PPI, a famosa PPI, Pactuação Programada Integrada, né, que é da área da saúde, que são os agentes de endemias, da dengue, da febre amarela, né, do Zika vírus. Então, realmente, nós sempre tivemos 3 na área. Isso é uma solicitação da própria Secretaria de Estado da Saúde e é recurso que vem definido. É exclusivo para isso. Quanto ao projeto 14, que é a criação do assessor de esportes, assessor de eventos e assessor de projetos rurais, eu digo o seguinte, como já até foi colocado pela vereadora Cláudia, a dificuldade de recursos, né? Só que esses 3 assessores, eles vão receber do departamento. Ele não tem nada a ver com o departamento de educação. Os recursos aqui é do departamento de esporte, do departamento de cultura, né, e eventos, e assessor de projetos vem da zona rural, né,
do planejamento do desenvolvimento rural. Então, os verbas não se passam de um departamento para o outro. O que está no orçamento para ser gasto na educação, vai ser gasto na educação. O que está para ser gasto no esporte é no esporte, na saúde é na saúde. Então, está tirando dinheiro da educação para contratar 3 assessores. Isso não é verídica essa informação. Também, devido à crise da qual o Brasil vem atravessando, nós estamos sabendo, né, a dificuldade que está. O município precisa se adequar para atender às demandas sociais do município e cortar gastos. E essa medida esta atitude que o prefeito fez de criar esses 3 cargos, ela vem de encontro com as medidas que são necessárias para equilibrar a finança do município. Por quê? A atual administração deixou de contratar. Está vago o cargo de secretário de esporte. Está vago a vaga de secretário de cultura. Está vago a vaga de departamento de obras. Está vago a vaga de financiamentos e contabilidade. Está vaga o cargo de desenvolvimento rural, meio ambiente e agricultura. E está vaga o cargo de chefe de gabinete. Portanto, deixou-se de contratar 6 diretores com um salário de R$ 2.660 cada um, que daria um total de R$ 15.960 ao mês. E com esses 3 cargos que nós estamos criando, estaria substituindo esses diretores, nós vamos ter um gasto de R$ 5.170,67 mês. Portanto, uma economia mensal de R$ 10.789,33. Por que isso? E também não podemos direcionar um funcionário de um departamento para outro departamento que se desviou de função, que eu sempre cobrei na administração passada, né? Esse tipo de atitude. Então, gostaria que o atual prefeito também seguisse. Então, estou votando a favor para que isso venha resolver, tá certo? É um exemplo. Na administração passada, o secretário de esporte, ele cuidava das obras. O diretor do departamento de meio ambiente rural, ele cuidava do serviço que hoje é o encarregado do departamento faz, com um salário menor. Então, isso aqui está tendo uma economia grande. E como disse, e a necessidade desses cargos. Então, por esse motivo, meu voto também será sim. Muito obrigado e boa noite a todos. Senhor presidente, que assuma o seu lugar. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei complementar número 014/2017, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 014/2017. Vereador Antônio Marcos Martins. Na certeza da compreensão do senhor prefeito municipal, apesar da apreciação, da explanação de Vossa Senhoria, da vereadora Cláudia, da vereadora Selene, infelizmente este projeto de lei complementar eu voto não. Vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Não. Vereador Diego Luiz Casalotti. Sim. Vereadora Doroteia de Paula Mato. Sim. Vereador José Raimundo de Castro. Sim. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Vereadora Miriam Guimarães Luz. Vou abster meu voto. Vereador Sidney Constantino. Sim. Vereadora Suelene Almeida. Sim. Projeto de lei complementar número 014/2017 foi aprovado em primeiro turno por 6 votos favoráveis, 2 votos contrários da vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá e Antônio Marcos Martins e uma abstenção da vereadora Miriam Guimarães Luz. Leitura pelo secretário do projeto de lei complementar número 015/2017. Prefeitura Municipal de Bueno Brandão, projeto de lei complementar número 015/2017.
dispõe sobre a criação do cargo de técnico em informática e altera o anexo 4º da Lei Complementar número 1590 de 2005, que dispõe sobre a reorganização do quadro de pessoal dos servidores da Administração Pública Municipal de Bando Brandão e da outras providências. A Câmara Municipal de Bando Brandão, Minas Gerais, aprova o seguinte projeto de lei complementar. Artigo 1º. Fica criado o seguinte cargo de provimento efetivo no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Bando Brandão, constante do anexo 4º da Lei Complementar número 1590 de 2005. Inciso 1º, técnico em informática. Artigo 2º. O anexo 4º da Lei Complementar número 1590, de 3 de outubro de 2005, passa a vigorar acrescido da seguinte redação. Anexo 4º. Quadro de cargos de provimento efetivo. Nível 14, denominação técnico em informática, número de vagas 1, carga horária 33 horas semanais, requisito mínimo, requisitos ensino médio, atribuições, realizar ou participar de estudo de viabilidade, definição de objetivos, desculpem, só fazer um retorno por gentileza, requisitos mínimos, ensino médio, completo e formação em técnico de informática. Atribuições: realizar ou participar de estudo de viabilidade, definição de objetivos e especificações de planos de desenvolvimento, operação, manutenção, eficiência e racionalidade de sistemas, planejar e executar o levantamento de informações junto aos usuários, objetivando a implantação de sistemas, analisar logicamente as informações coletadas, estabelecendo o fluxo e os procedimentos necessários à transformação dos dados de entrada nas informações requeridas pelo usuário de maneira eficiente, segura e de acordo com os objetivos estabelecidos para o sistema de software e hardware. Desenvolver, executar, implantar e manter sistemas e sites, bem como elaborar e manter atualizada a respectiva documentação. Importar, exportar e atualizar bases de dados, prestar assistência e suporte em questões de informática, executar ou promover as atividades de manutenção preventiva e corretiva, necessárias à conservação dos equipamentos, instrumentos e outros materiais utilizados na área de atuação, acompanhando-os quando a cargo de terceiros e desempenhar outras atividades correlatas. Artigo 3º. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º. Revogam-se as disposições em contrário. Bando Brandão, 27 de março de 2017, Silvio Antônio Félix, prefeito municipal. Gostaria de colocar na Vossa Senhoria, senhor presidente, que passasse aos demais edis a solicitação da retirada da leitura da justificativa, pois essa é idêntica ao projeto de lei complementar número 03 e ao projeto de lei complementar número 014, ambos do ano de 2017, por gentileza. E só para encerrar, conforme já corroborado no projeto de lei complementar número 014 de 2017, a estimativa de impacto orçamentário financeiro equivale aos 3 projetos de lei complementares. Por gentileza. Em votação, o requerimento de retirada da leitura da justificativa pelo vereador Antônio Marcos Martins. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Em discussão, em primeiro turno, projeto de lei complementar número 015/2017. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei complementar? Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. Bom, sobre a questão do ofício 211 de 2017, que foi lido no início da primeira parte da reunião, que retira o projeto de lei complementar número 012 de 2017, esse projeto de lei complementar número 012 de 2017 tratava-se dos mesmos assuntos, criação de cargos. Mas, no entanto, como ele veio até nós para apreciação com algumas demandas que não faziam parte da emenda, principalmente, e eu vou explicar as quais, por isso que ele foi retirado. Então, vamos primeiro que a lei complementar número 2012-2014 fez um desmembramento de tal forma que ficou Departamento de Cultura, independente do Departamento de Turismo,
e independente do Departamento de Desporto e Lazer. No projeto inicial, no projeto de lei complementar inicial, veio o Departamento de Cultura, Turismo, Desporto e Lazer, todo para ser tratado da mesma forma, sendo que lá em 2014 eles foram separados. Então não poderia ser da forma que se apresentou de início. E essa questão, trazemos bônus ao senhor Valdir Jesus Domingues, que foi ele que fez a lembrança dessa alteração, em análise da minha pessoa junto com ele do projeto. Então fica aqui os bônus para ele, por gentileza. Posterior, tivemos a criação do cargo de agente de endemias na Lei Complementar número 1590/2005. Porém, o agente de endemias não fazia parte dessa lei de 2005, desta lei complementar. Ele foi criado, os dois cargos até então, foram criados pela Lei Complementar número 1873 de 2011. Por isso também o desmembramento, por isso que o agente de endemias veio num projeto separado, no caso o projeto de lei complementar número 013, que nós apreciamos também no início da reunião. Então, as questões da retirada do projeto de lei complementar número 012, a questão foi essa. Sobre a votação da minha parte no projeto de lei complementar número 013 a favor e do projeto de lei complementar número 014, projeto de lei complementar, aliás, número 014 de 2017, contrário, passa um pouco pelo que expôs a vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Por duas questões. Eu aprecio primeiro pela parte de ser provimento efetivo e também ser de provimento em comissão. É claro que dependendo dos cargos a serem criados, sejam eles efetivos ou comissão, eu vou analisar também pela parte se é cabível ou não. Nesse caso, eu acho que nesse momento não é necessário. Meu entendimento respeita o entendimento dos demais. Meu entendimento. O técnico em informática já é visto há anos que é necessário. O Josafá, que é o único funcionário da área, que trabalha há muitos anos dentro da prefeitura, provimento efetivo, concursado, ele tenta suprir a demanda sozinho. Vou citar um exemplo: lousa interativo, Departamento de Educação. Às vezes as professoras têm um certo projeto, um certo plano de aula, um plano de curso a ser cumprido, e a lousa, por exemplo, vem a ter uma questão técnica, uma questão deficiente, uma questão técnica deficiente. Até que o senhor Josafá possa fazer a cobertura, as aulas, querendo ou não, por mais esforço dos docentes, fica prejudicada, as aulas ficam prejudicadas. Esse é o exemplo. A reforma da prefeitura, o ano passado, demorou para ter seu fim por questão da rede elétrica, da instalação elétrica dentro da prefeitura. O senhor Josafá fez sozinho. Se nós pegarmos o projeto de lei, entendo que, na minha opinião, ou principalmente nas suas atribuições, o que eu devo até frisar de minha parte, por exemplo, se pegamos as atribuições, é o projeto de lei complementar 015, prestar assistência e suporte em questões de informática e executar ou promover as atividades de manutenção preventiva e corretiva. Isso é importantíssimo, preventivo e corretivo. Prevenir é melhor que remediar, todo mundo conhece esse programa. Sobre a questão do voto contrário, é mais pela questão da necessidade do momento, e também por ser provimento em comissão. Já conversei com o senhor prefeito municipal, gostaria que chegasse até nós, vereadores, e cada um apreciasse de sua forma, por exemplo, a criação de cargos de fiscais. Hoje o senhor Norival, que é o concursado no último pleito de 2016, ele é único. Porventura, por exemplo, nós precisamos do fiscal de posturas, o fiscal de tributos, fiscal de meio ambiente, fiscal de estradas, que auxiliaria muito o Departamento de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, ele também trabalharia na forma preventiva. O fiscal de obras nem se fala. Agora, cá para nós, não tem como apenas uma pessoa suprir todas essas necessidades. Eu falo de experiência própria, porque eu já passei naquele cargo por 4 anos de provimento efetivo, concursado lá de 2008. Eu sei o quanto é difícil. Às vezes recai sobre o mesmo uma carga absurda.
O mesmo, às vezes ele está concentrando-se numa notificação porventura de obras e precisa de uma questão de posturas, precisa de uma questão de tributos. Nosso município perde muita arrecadação com isso. Então é aqui uma ideia. Criação de cargo, às vezes a gente aprecia de uma forma que hoje vai só trazer malefícios ao município. Não, também tem as suas benesses e por que não? Estou me referindo, por exemplo, ao técnico de informática. O agente de endemias não precisa colocar mais nenhuma pontualidade, porque o vereador José Raimundo de Castro já trouxe. Por exemplo, o município não vai ter gasto, porque é recurso estadual, isso é importantíssimo. Aumenta a amplitude sobre os problemas para tentar saná-los e, ao mesmo tempo, o município não tem gastos, não tem ônus com isso. O erário público não será prejudicado nesse sentido. Então, a questão também da explanação do que se economizou com os diretores e vai criar-se o gasto com esses cargos também foi importante por parte do vereador José Raimundo de Castro, presidente desta casa. Então, a minha questão pontual para o projeto de lei complementar 014/2017 foi a questão de ser o provimento em comissão, mas não que isso não seja no futuro que eu possa alterar minha atitude, mas também, de momento, visualizo que não é necessário. E complemento pelo que a vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá colocou, porque já existe, né, na lei de cargos e salários. Sobre a questão do projeto de lei complementar número 015, serei favorável, primeiro, que é necessário, segundo, que é provimento efetivo. Hoje analiso desta forma. Certo? Então, eu agradeço o espaço e vamos em frente. Senhor presidente, só... por favor. Vou votar a favor, sim. Só complementando o que o vereador Antônio Marcos já colocou, eu acho importantíssimo ter mais um técnico de informática, porém só um não dá conta, realmente é muito serviço e quando um sai de férias, não tem outro para cobrir. Então, realmente, é importantíssimo que tenha mais um técnico. E a demanda, né, da parte de informática, tudo, a prefeitura, todos os departamentos funcionam, gente. Computadores, internet, tudo depende de um técnico de informática. Então, é importantíssimo que tenha mais um, sim. Meu voto é a favor. E em relação aos cargos em comissão, eu quero que toda a sociedade e vocês, vereadores, também observem depois quem que vai ocupar esses cargos. Independente do meu voto, por favor, ou contrário, lógico que passou. Mas eu quero que a sociedade está assistindo, acompanhe quem que vai ocupar esses cargos depois. E cobrar depois. Muito obrigada. Com a palavra, as vereadoras Falene Almeida. Sobre o técnico de informática, também sou, né, favorável a esse projeto, né, criando mais esse cargo, que realmente a demanda, né, do nosso município, né, do nosso departamento, das escolas é muito grande só para um técnico, que ele também tem que cobrir até a escola, né, municipal da Ponte Nova. E então já aconteceu, né, que eu já trabalhei também há muitos anos na prefeitura, junto com esse técnico, dele ficar sem ter a cobertura em alguns departamentos e a gente ficar a semana toda sem poder fazer uso dos computadores, né? Então é de relevância muito grande, né, esse cargo. Então é muito importante e eu sou favorável. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei complementar 015/2017, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 015/2017. Vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Vereador Diego Luiz Casalotti. Sim. Vereadora Doroteia de Paula Amaro. Sim. Vereador José Raimundo de Castro. Sim. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Vereadora Miriam Guimarães Luz. Sim. Vereador Sidney Constantin. Sim. Vereadora Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei complementar 015/2017 foi aprovado em primeiro turno por 9 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do requerimento número 008/2017. Câmara Municipal de Bueno Brandão, requerimento número 008/2017. Ao senhor presidente José Raimundo de Castro, Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais.
quando do início do exercício 2017, além das chuvas pertencentes à estação, houve dificuldades na melhoria das estradas e atendimento às funções de outros departamentos devido ao estado de conservação da frota municipal. Por exemplo, na data de 21 de março do corrente ano, visitei o espaço situado no Parque Brigagão 1, o qual acomoda parte da frota da Prefeitura de Bando Brandão. Percebi 3 retos cavaleiros e uma moto niveladora inutilizadas. Nesse contexto, através do presente, requeiro relatórios dos responsáveis dos departamentos de obras, viação e serviços públicos, saúde, educação e desenvolvimento rural e meio ambiente, cujo conteúdo deve relatar o estágio de conservação da frota pertinente a cada departamento, quando do início do atual exercício até a data de aprovação deste requerimento. A solicitação epígrafe se baseia em questionamentos de quem acompanha o serviço público com maior proximidade, agregado à obrigatoriedade legislativa e as dificuldades na prestação de serviços com eficácia por parte da Prefeitura de Bando Brandão para a população de Bando Brandão, Minas Gerais. Sem mais para o momento, elevo minhas cordiais saudações, termos em que pede deferimento do Bando Brandão, Minas Gerais, 23 de março de 2017, Antônio Marcos Martins, vereador da 18ª Legislatura. Em votação, em turno único, o requerimento número 008/2017. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário da Indicação número 037/2017. Câmara Municipal de Bando Brandão, indicação número 037/2017. Ao senhor presidente José Raimundo de Castro, Câmara Municipal de Bando Brandão, Minas Gerais. Através desta, senhor presidente, relaciono assunto de interesse público, o qual deve ser conduzido ao conhecimento do senhor prefeito Silvio Antônio Félix. Desde o início do exercício 2013, moradores do conglomerado na comunidade Cachoeiro dos Luiz solicitam a construção de um poço artesiano. A situação de falta de água no local supracitado, conforme relato dos moradores, se agravou quanto da seca que atravessou o período 2012-2014. Sabe-se dos trâmites burocráticos a construção de um poço artesiano. Dessa forma, a antecipação temporal é fator de planejamento. Sendo assim, solicito uma visita ao local indicado, cuja cópia de imagem anexa o define com mais clareza, para a avaliação do requerido pelos moradores. E caso tenha uma análise positiva, a inserção do dito poço artesiano será de grande valia, pois trará uma condição de vida mais digna. Sem mais para o momento, subscrevo-me. Termos em que pede deferimento, Bando Brandão, Minas Gerais, 8 de março de 2017, Antônio Marcos Martins, vereador da 18ª Legislatura. Em votação, em turno único, a indicação número 037/2017. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovada por unanimidade. Leitura pelo secretário da indicação número 038/2017. Câmara Municipal de Bando Brandão, indicação número 038/2017. Senhor presidente, a vereador que esta subscreve, nos termos do artigo 207 do Regimento Interno, indica ao senhor prefeito municipal que estude a possibilidade de disponibilizar veículo e motorista para uso do Centro de Terapia e Reabilitação Integrada Municipal. Justificativa. O CETRIM oferece atendimento à população nas áreas de fisioterapia, fonoaudiologia e saúde mental, em sua nova sede na Rua Afonso Pena, no número 225, num espaço próprio da Prefeitura Municipal. No entanto, são necessários atendimentos domiciliares, pois alguns pacientes não possuem condições de se deslocar. Atualmente, o Departamento de Saúde cede automóvel para a realização das visitas esporadicamente. Contudo, o ideal seria que fosse disponibilizado um veículo exclusivo para o CETRIM, uma vez que o referido não consegue fornecer veículo todas as vezes que é solicitado. Sala das sessões da Câmara Municipal de Bando Brandão, aos 8 dias do mês de março de 2017, vereadora Suelene Almeida, primeira vice-presidente da mesa diretora. Em votação, em turno único, a indicação número 038/2017. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovada por unanimidade.
Leitura pelo secretário da Indicação número 039/2017. Câmara Municipal de Urbano Brandão, indicação número 039/2017. Senhor Presidente, a vereadora que esta subscreve nos termos do artigo 207 do Regimento Interno, indica ao senhor Prefeito Municipal que estude a possibilidade de ceder motorista exclusivo para o Conselho Tutelar. Justificativa. A presente indicação se justifica uma vez que o Conselho Tutelar possui veículo próprio, mas não possui motorista, e o mesmo é cedido pela assistência social, 2 dias por semana por meio período. No entanto, é insuficiente para cobrir a demanda. Vale ressaltar que as conselheiras tutelares, por vezes, utilizam veículo próprio diante da necessidade. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Urbano Brandão, aos 8 dias do mês de março de 2017, vereadora Suelene Almeida, primeira vice-presidente da mesa diretora. Em votação, em turno único, a indicação número 038/2017. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovada por unanimidade. Leitura pelo secretário da Indicação número 039/2017. Câmara Municipal de Urbano Brandão, indicação número 040/2017. Senhor Presidente, a vereadora que esta subscreve nos termos do artigo 207 do Regimento Interno, indica ao senhor Prefeito Municipal que cumpra a Lei Federal número 11.350/2006, que determina a concessão de adicional de insalubridade aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate às anemias. Justificativa. A Lei número 11.350, de 5 de outubro de 2006, foi alterada pela Lei número 13.342, de 3 de outubro de 2016, e determina aqui, abre aspas, artigo 9º-A. O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras de agente comunitário de saúde e de agente de combate às anemias para a jornada de 40 horas semanais. Parágrafo 3º. O exercício de trabalho de forma habitual e permanente em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo órgão competente do Poder Executivo Federal, assegura aos agentes de que trata esta lei a percepção de adicional de insalubridade, calculado sobre o seu vencimento ou salário base. Fecha aspas. Friso que a referida lei assegura aos agentes o pagamento de adicional de insalubridade, sendo necessário, portanto, que o respectivo adicional incorpore a remuneração de tais agentes. Ressalto que no ano de 2016 foi adequado o piso salarial da respectiva categoria, conforme Lei Municipal Complementar de números 2065 e 2066, mas não houve a concessão do adicional de insalubridade. Solicito ao Executivo Municipal que regularize a presente situação o mais breve possível. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Urbano Brandão, aos 9 dias do mês de março de 2017, vereadora Miriam Guimarães Luz, 18ª legislatura. Em votação, em turno único, a indicação número 040/2017. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovada por unanimidade. Leitura pelo secretário da moção número 002/2017. Câmara Municipal de Urbano Brandão, moção número 002/2017. Senhores vereadores, o vereador que esta subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja consignado em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento de Caio Henrique da Rosa, ocorrido no dia 19 de março de 2017, na cidade de Pouso Alegre. Propõe ainda que, da decisão da Casa, se dê conhecimento à família enlutada, na pessoa de seu pai, Sr. Gerson Aparecido da Rosa, residente no sítio Santa Rosa, Boa Vista dos Barbosa, nesta cidade. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Urbano Brandão, aos 20 dias do mês de março de 2017, Antônio Marcos Martins, Cláudia Cristina de Lima Sá, Diego Luiz Casalotti, Doroteia de Paulo Amaro, José Raimundo de Castro, Maria Helena de Godoy Santos, Miriam Guimarães Luz, Sidney Constantini e Suelene Almeida. Em votação em turno único, a moção número 002/2017. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovada por unanimidade.
Com a palavra, a vereadora Suelene Almeida. Sobre o requerimento do colega vereador, doutor Marcos, sobre a frota municipal. Na semana passada estive com o prefeito Silvio Félix conversando sobre a frota, né? Principalmente dos serviços públicos e do Departamento de Obras e Desenvolvimento Rural. O que ele me falou? Ele está trabalhando, né, com o que sobrou, né, da administração passada. Ele pegou tudo que ele pegou foi em péssimo estado. Então ele está fazendo milagre com as frotas. Porque o que ele pegou, né, em péssimo estado, que a gente sabe que está lá no pátio, foi do ano passado. Então esse ano que ele está agora no seu terceiro, quarto mês de mandato, está fazendo milagre com o que sobrou. Porque realmente ele quebrou tudo, ele pegou tudo em péssimo estado. Sobre a indicação também lá da Cachoeira dos Juízes, eu lembro que ano passado a colega vereadora Lena trouxe até uma moradora de lá para falar isso, é uma tragédia, né? Então, para reforçar o que a Lena, né, fez no ano passado, não conseguiu milagre, porque isso depende de milagre, quem sabe a gente consegue agora um milagre. Sobre o Centro de Terapia de Reabilitação, eu mesmo vejo várias vezes a fono, Miriam, o seu carro em frente à casa de paciente, né? Então, a gente tem certeza que, como é uma boa profissional, não quer deixar sem atendimento, né, o paciente, então ela muitas vezes vai junto com a fisioterapeuta, que faz a fisioterapeuta, também a Renata. E a Helenice também, que é a psicóloga do Cetrim, que faz a visita, né, aos pacientes Cetrim, ela também vai com o carro próprio. Então, por isso que a urgência, né, até uma urgência, um carro, né, para esse setor aqui, que vai atender, né, a todos que fazem a sua visita e fazem o seu trabalho na casa. E também o Conselho Tutelar, a gente sabe que a demanda é muito grande, muito grande. Para um motorista atender meio período, ainda ser cedido para de outro departamento, que também tem uma demanda muito grande, que é o CRAS e a Ação Social. Então, que vejo com carinho, né, esses setores para a gente dar um trabalho melhor para esses funcionários, que realizem o seu serviço, né, com eficiência, que realmente depende de transporte. E no caso do Conselho Tutelar, tem um carro que é só para o Conselho Tutelar, mas não tem o motorista. Que isso tudo seja visto com carinho, né? Muito obrigada e boa noite a todos. Com a palavra, a vereadora Miriam Guimarães Luz. Boa noite a todos. Eu quero falar sobre as frotas, né, que o vereador Antônio Marcos Martins estava falando. Vou dar uma sugestão, né? Cada motorista que conduz aí o seu veículo, então eu acho que deveria te pôr uma lei, não sei, para eles cuidar melhor do veículo. E aquele que quebrar o seu veículo, dá um jeito aí deles ter que pagar, porque muitos, por ser concursados, então eles usam e abusam, então eles não ligam, né, porque não é deles. Não olha a água. Teve um carro, não sei se da cultura do turismo, que fundiu o motor e ele é novo, eu não me recordo se é que já veio algumas pessoas me falar, por falta de água. Então, acho que teria que cobrar de cada motorista, o veículo que está usando, se estragou, tirar do bolso deles, porque assim eles vão tomar mais cuidado, porque daí vai pesar, porque vai ter que pôr a mão no bolso. Então, eu acho que, não sei se tem como, existe uma lei para isso, eu acho que deveria sim, porque cada um deve cuidar melhor. Senhor presidente, Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. sobre a questão de sua colocação, ela é importante realmente, para a vereadora Miriam Guimarães Luz, perdão, e a questão do ressarcimento, através de procedimento administrativo, pode ocorrer se o laudo acusar que foi negligência do condutor, do usuário do veículo,
há como o erário público ser ressarcido. Assim, há formas sim. A questão desse requerimento número 008, acho que já está bem embasado. Questionamentos por parte de quem acompanha o serviço público, por exemplo. Qualquer pessoa um pouco atento, não precisa ser muito atento, um pouco atento, que esteja no Brigadão 1, no Brigadão 2, porventura veja, por exemplo, lá uma moto niveladora inutilizada. E o município, por exemplo, pagando uma moto niveladora que é propriedade da MESP. E o Estado do Sr. Sérgio Barbosa sabe muito bem do que eu estou falando. Aí vem nos relata, não me pergunta, mas por quê? Como que o município pode pagar horas e sendo que ele tem na sua frota uma moto niveladora parada? Então parece, na cabeça, ali na mentalidade do cidadão e com toda a sua razão, ele está na sua perfeita condição de perguntar e ele precisa de esclarecimentos. É a nossa obrigação legislativa e também da forma que se encontra, infelizmente a população humano-brandense não está conseguindo ser atendida dentro do que merece, dentro daquilo que ela o faz merecer. Então essa questão é para também nos resguardarmos. Amanhã o eleitor de cada um de nós vem nos cobrar, você pode tirar a cópia deste relatório ou destes relatórios e entregar na mão do cidadão humano-brandense. E a partir dali ele vai tirar as suas conclusões. Isso também é um resguardo para nós vereadores. Então, eis a importância desse requerimento. Esse requerimento já era ter o elaborado de maneira antecipada. Mas por questões da própria casa, projetos de lei em abundância, questões de indicação, início de mandato, tudo fica atribulado. Então, um pouco também foi até bom para que os departamentos tivessem um tempo hábil para verificar, por exemplo, como encontra a frota que está na sua responsabilidade. Eu vou citar, por exemplo, o Departamento de Saúde, o PSE da Ponte Nova, o UNO, tentaram fazer um conserto no UNO branco que se encontra lá. O cidadão tem todo o direito de questionar. Colocar o veículo em funcionamento, funcionou um dia e quebrou novamente. Está se esperando as peças chegarem, peças de licitação, para fazer o conserto correto. Essa semana o Departamento de Educação, semana passada, teve que trocar 3 câmbios, em 3 pontos diferentes. Tal a situação. Então tudo isso é importante para nós nos respaldarmos perante o cidadão que se interessa pelo serviço público, que se interessa pela boa condução do serviço público. Isso é importantíssimo, tanto para o departamento, os responsáveis dos departamentos, tanto também para nós. Isso vem só a agregar. E sobre uma questão que aconteceu hoje à tarde, Departamento de Educação, Escola Municipal, professor Paulo José Andelli, eu tive um desentendimento com um dos motoristas. Eu vou deixar bem claro, não vou citar nomes, que é uma questão de ética, claro que não, mas porventura algum dos vereadores. Quando nós chegamos para embarcar alunos, principalmente desembarcar, ali do lado esquerdo ficou parado estacionamento de veículos particulares. Do lado direito da rua é para os veículos escolares. Então, por uma questão de ética, uma questão de bom senso, então os veículos escolares com seus motoristas e os seus monitores, e aqueles que não têm monitores, conforme vão fazendo a chegada, o correto é ir levando à frente da fila. Tem um poste que é até em frente a uma das ruas, se não me engano é José Ramalho. Então, qual que é o correto? Levamos os veículos à frente. Isso eu faço direto com o Leandro, que é o motorista do ônibus que eu trabalho. Então, quem chega na frente, leva à frente. Infelizmente, eu conversei com o Departamento de Educação, os responsáveis, houve uma melhora por parte de motoristas, infelizmente o motorista não vem colaborando. E hoje, infelizmente, tivemos que parar o ônibus junto da esquina da Rua Educador Alzir de Araújo. E nós éramos apenas o 3º veículo escolar a chegar. E tinha uma vaga, mais ou menos de 50, 60 metros à frente, mas não tinha como o micro-ônibus passar, porque tinha veículos particulares do lado esquerdo. Os veículos particulares não têm nada com isso. Eles estão no espaço destinado a eles. Eles não estão infringindo a lei de trânsito. Pedir para o motorista levar o seu veículo à frente, infelizmente o motorista não compreendeu o meu pedido e houve até uma certa discussão.
Eu não sou de, quando eu estou no meu direito, quando eu compreendo que os alunos serão beneficiados, os próprios motoristas serão beneficiados por diminuição de estresse, né, diminuição da perda de tempo, organização do ambiente de trabalho. Eu não volto nas minhas palavras, não volto mesmo, porque eu sei que eu estou com a razão e eu tenho o apoio dos demais motoristas. Então, talvez surja, ou talvez surjam comentários sobre o assunto, já ficam todos aqui que se encontram na reunião informados sobre isso. Porque, infelizmente, às vezes os comentários, eles podem ser benéficos ou maléficos. Infelizmente, é assim que funciona. Então, fica aqui a explanação sobre o assunto. Obrigado, boa noite. Uma parte. Opa, fica à vontade. Então, né, a questão dos motoristas, né, do transporte da educação, cada motorista tem seu próprio carro, não tem? Ou não? Senhor presidente? Com certeza, pode responder. O veículo ele é público. Quanto mais aquele motorista trabalhar só com aquele veículo, o motorista 1, veículo 1, por exemplo, é melhor. Ele vai conhecer os defeitos do veículo, ele vai conhecer o modo de funcionamento do veículo, altura de freio, acelerador, embreagem, questão de visão de retrovisor. Isso é claro. Mas, por exemplo, na falha de um dos veículos, o Departamento de Educação dá autonomia para que aquele motorista cujo veículo sofreu alguma pane, algum defeito, ele pegue outro veículo que se encontra disponível para cobrir as suas atribuições, as suas obrigações. Até porque os alunos não podem ficar esperando por uma questão de segurança também. Uma questão isso é lógico. Tanto é que isso ocorre porque tem os seguranças na área onde ficam os veículos escolares, os ônibus, comes, micro-ônibus, e as chaves ficam junto dos veículos, por uma questão, né, de um socorro, de uma eventualidade. Graças a Deus vem diminuindo as eventualidades, vem ocorrendo, mas de número menor. Eu estou me referindo ao Departamento de Educação hoje, que eu estou mais próximo. Está? Ocorre. Até sobre a questão de pressas para a reposição desses veículos, para que os alunos e os pais de alunos, as famílias de alunos não possam sofrer tanto com isso, os editais rezam, por exemplo, que a empresa vencedora do certame licitatório, após notificada, ou seja, após a emissão da ordem de fornecimento, ela tem 5 dias, não são úteis, são 5 dias para entregar a peça. A prefeitura se encontra com 3 notificações para essas empresas, que elas não vêm cumprindo os prazos. A prefeitura tem que notificar essas empresas. Porventura, elas não entregam essas peças, a prefeitura tem que multá-las, tirar o que puder delas. O que eu puder dentro, é claro, dentro das regras contratuais, é isso que eu quero dizer, não é? Não estou querendo aqui que tenha abuso de poder, não é isso, dentro das regras atuais, para ver se essas empresas aprendem. E mais, porque o maior prejudicado nessa história toda são os alunos. É a população banho-brandense, me referindo a todos os departamentos, saúde, educação, desenvolvimento rural, obras e serviços públicos. Essas empresas têm que se enquadrarem diante que o processo licitatório incumbiu-as, porque elas participaram, elas sabiam das regras, e multá-las e, porventura, extinguir aquele processo e chamar a próxima. Aí tudo começa a funcionar. Então é isso. Cada motorista tem o seu veículo, mas porventura, numa falha, num defeito, ele tem autorização para pegar outro veículo. Isso funciona em todos os departamentos. Senhor presidente. Com a palavra a vereadora Cláudia Cristina Missá. Só um comentário em cima que o vereador Antônio Marcos acabou de falar. Realmente, eu participei junto com a prefeitura o ano passado. Teve uma empresa que participou e era justamente com peças para o Departamento de Educação, transporte do Departamento de Educação. A empresa, ela ganhou para oferecer as peças, jogou o preço lá embaixo, né? Quem ganha é o menor preço,
e deu a maior dor de cabeça. Era no final do ano, no ano seguinte tinha que estar tudo arrumado, os transportes tudo organizado, e foi uma dor de cabeça. Entrou, fez o processo administrativo contra a empresa, mas isso demora, carrega um prazo longo, até se encerrar aquele processo para poder fazer uma nova licitação. Isso dá dor de cabeça. E muitas vezes a prefeitura funciona assim, gente. A prefeitura funciona assim. E quem não conhece, está fora e quer que funcione as combis, quer que funcione os ônibus, mas não sabe a dor de cabeça que é lá dentro. O que você falou está certinho. E só um outro comentário, eu gostaria assim, que os senhores estivessem cobrando junto lá, nós, vereadores, mas também é uma situação que aconteceu, ocorreu essa semana, que chegou até mim, alguns pais reclamando sobre a limpeza que faz lá da escola Professor José Paulo Anderli, que as serventes, elas limpam os banheiros, isso na parte da manhã. Elas limpam até 10 horas, elas não deixam mais os alunos usarem os banheiros. E eles ficam lá 1 hora a mais, até ser entregue para o transporte escolar. Então, reclamando, as crianças chegam com a barriga doendo, e muitas vezes são crianças menores, pequenininhas, e não aguentam, e acabam até fazendo nas calças. Isso gera um transtorno para as crianças. Você vê um trauma, uma criança ocorreu de fazer as necessidades na roupa, o trauma, o coleguinha, e como fica? Teve criança que diz a mãe que não estava nem querendo mais ir na escola. Então, o pedido seria falar com, no caso, a secretária de Educação ou a coordenadora da própria escola para estar revendo isso daí, que elas limpam até as 10 horas e depois não deixa mais usar os banheiros, para não sujar os banheiros, porque o próximo turno poder usar os banheiros. Então, eu acho errado e não pode proibir, imagina, proibir uma criança de usar o banheiro. Não pode. Então, é meu pedido para rever isso, cobrar, Me permite uma parte, por gentileza? Sobre a questão das peças, uma mudança interessante e importante que ocorreu, antes era preço global, sobre a questão de aquisição de peças. Hoje eles vão fazer a licitação por item, o que vai diminuir os valores e, consequentemente, aumentar a concorrência. Sobre a questão da escola, amanhã mesmo vou verificar a situação e dou uma resposta sobre isso, se essa história realmente é verídica. Se for, não tem o menor cabimento. E se não for, sanamos a questão. Amanhã eu te dou uma resposta. Obrigado. É isso mesmo. E obrigado pelo espaço e boa noite a todos. Senhora vereadora Suelene, gostaria que você tomasse assento na presidência para que eu possa dizer algumas palavrinhas. Passo a palavra para o senhor presidente. Eu só queria fazer 2 esclarecimentos. No dia 22, quarta-feira passada, os vereadores fomos convidados pelo senhor prefeito para que acompanhássemos ele a uma visita na Telefônica em Belo Horizonte. Dos 9, 7 podemos comparecer. Deixaram de comparecer o vereador Antônio Marcos Martins e a Cláudia Cristina Mendissá, devido a compromissos assumidos anteriormente. É isso? Olhando no Facebook, alguns comentários maldosos. Então, eu quero deixar claro que o senhor prefeito nos convidou e disponibilizou o veículo da prefeitura, o qual ele ia. A despesa, esse veículo já ia ter mesmo. Só que ele disponibilizou um veículo maior, onde acomodou-se todos os vereadores que compareceram até a visita. Portanto, essa despesa de veículo, ela já viria. Quanto às despesas de cada vereador, foram todas bancadas por nós próprios. A Câmara não liberou nem um centavo de diária a ninguém. Então, a população toma conhecimento disso. Então, aí todos os vereadores foram, cada um fez a sua despesa com recurso próprio. Então,
só para esclarecer a população que está aí nos assistindo através da TV, né? Então, que também existe esses deslocamentos, sim, vários. Eu fiz no mandato passado vários. Fiz com o meu carro, com dinheiro, com recurso próprio. E desta vez foi desta forma, que esse tipo de despesa não podemos gerar despesa para a Câmara, né? Então, a gente já conversou antes, foi decretado isso, e realmente cada um fez a sua despesa. Almoço, café, toda a despesa, 100% foi custeada, cada um com recurso próprio. Outro esclarecimento é a respeito do atendimento a uma pessoa no pronto-socorro do hospital, há já alguns dias atrás. Não vou citar o nome da pessoa para não... que eu também faço parte ainda do hospital, né, trabalho, só que hoje já estou lá no arquivo, mas quando há necessidade de alguns recursos deles ali da frente, eles acabam solicitando a gente comparece. Eu estava com dificuldade para paciente internado, eu fui lá dar um socorro, e de que resolvi o problema, eu saí, estava indo lá para a minha sala, no arquivo lá no fundo, aí estava um senhor encostado lá dentro do pronto-socorro, bravo, xingando, que aquilo lá era uma porcaria, que não tinha mudado nada e tal. Aí eu perguntei para ele o que estava acontecendo. Aí ele falou, porque vocês falaram que isso aqui ia melhorar, agora eu preciso de médico, não tem médico aqui para atender. Aí eu peguei para ele, mas o que está acontecendo? O que o senhor precisa? Eu falei, eu preciso de um médico porque eu estou com câncer e tal. Eu falei, então, tudo bem. Onde estão os documentos que o senhor, os exames que o senhor está com câncer, para a gente ver o que está acontecendo? Está no carro. Aí ele falou, então, por favor, pega ela para a gente. Estava ele, a esposa com o neném no colo. Aí ele foi ter o carro buscar os exames e tal, e eu fui lá na Maria Júlia, porque a Maria Júlia que estava lá na recepção. Eu falei, Júlia, o que aconteceu com o fulano e tal, que ele está bravo e tal? Ele falou, não, ele chegou aqui e disse para mim que ele queria um pedido para fazer o exame. Então é diferente, né? De que ele queria uma consulta e de que ele queria uma urgência. Aí eu falei para ele, olha, senhor, médico nós temos. Estava o doutor Deusdete atendendo o ambulatório da prefeitura, as agendadas, e o doutor Sérgio no pronto-socorro. Agora, ele queria um exame, um pedido de exame. Então, fui tentar explicar para ele que esse pedido de exame eu teria que agendar no posto, que não é uma emergência isso, né? E também não estava agendado. Aí ele já falou que o médico é vagabundo, que não trabalha, ele está lá só para ganhar dinheiro, os funcionários estão todos vagabundos. Eu podia até fazer um boletim de ocorrência contra ele, mas eu não quis, né? Que foi desacato ao funcionário que ele fez lá no hospital. Então, às vezes vai chegar até vocês e eu vou comentar, né, dessa pessoa, e isso está lá, temos testemunha, né? Tinha mais gente, não estava sozinho eu, né? Infelizmente aconteceu comigo, né? Eu fui tentar explicar para ele, ele não aceitou. O Dr. Deusdete ainda, inclusive, falou, não, pode fazer a ficha que eu vou atender. Fez a ficha, ele foi embora e não quis o atendimento. Então, só esclarecer. Pronto-socorro tem um médico para atendimento de urgência e emergência. Tanto é que temos provas aí, os vereadores e tal. Naquela reunião que nós tivemos aqui, a urgência e emergência, inclusive, hoje nós votamos a moção para o menino aí, que chegou lá, foi bem atendido, pronto-socorro, funcionou, o médico, né? Só elogios, né? SAMU, médicos, enfermeiros, tudo, quando é uma emergência. Agora, um pedido, eu quero um pedido de exame, mas não falou nem que exame que era. Sabe se é exame de fezes, urina, que exame que é? Né? Ele queria pedir de exame. Agora, pedido de exame é uma consulta médica, não é uma emergência. E consulta médica é agendada. Agendada onde? No próprio hospital tem um ambulatório particular que pode atender particular. E tem o agendamento do ambulatório, que é junto da Secretaria de Saúde, e no posto de saúde, que é onde o hospital presta esse ambulatório. Só que o médico também tem os limites das consultas para ele atender, né? Então, se houver algum comentário da pessoa, acho que alguém até já está sabendo o caso, né? Então, realmente não foi falha do hospital. Isso eu defendo e temos testemunha, é dessa forma, né? É só esses dois esclarecimentos para que a gente deixe claro isso. Muito obrigado e boa noite. Senhor presidente, assunto. Com a palavra, a vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Boa noite. Vou pedir um favor para o Sérgio, já que está aqui, que é caso de urgência. Tem 2 fossas no meu bairro que a gente prende de idoso, né? Que vem na cama, quem quiser lá ver. Porque você consegue enterrar para mim as fossas, que vou fazer outra lá abaixo, só a máquina. Tá? Fazer um pedido
Gilberto, eu vou conversar com ele depois, você não foi embora? Laís, se puder, pode? Ok, né? Com certeza. Senhor presidente, Com a palavra, a vereadora Doroteia de Paula Marco. eu gostaria de fazer um agradecimento ao Sérgio, não sei se ele saiu, e ao prefeito, que há uns dias eu pedi para ele dar uma olhada na ponte lá da Lagoa e do Barbosa, aí eu fui verificar, a ponte, acabou a ponte, e foi um serviço muito bom, está excelente o serviço dos funcionários da prefeitura. Igual aquela ponte aqui em Bueno, eu não vi nenhuma ainda no município. Então eu queria agradecer ao Sérgio, a turma da prefeitura da área da infraestrutura, e agradecer ao prefeito, que, nossa, está fazendo um trabalho excelente nas estradas. Com a palavra, vereadora Miriam Guimarães Lúcio. Eu quero pedir, né, também para o Sérgio, aliás, em primeiro lugar, quero dar os parabéns para ele, que ele está fazendo um serviço muito bem feito, né, e aproveitando a oportunidade, pedir para ele, reforçando o que a nossa amiga vereadora Maria Helena pediu, para realmente, tem 2 fossas lá que está com mau cheiro, né, e tem gente doente também lá, então isso ajuda um pouco na contaminação, né, a fossa, na situação que se encontra. E outra também, pedir para ele, né, se é possível, jogar uns pedregulhos nas estradas, que o mais está tudo tranquilo, né, e os pedregulhos já foram doados, né, ganhou, então a gente tem que aproveitar o máximo possível porque são doados. Me permite uma parte, por gentileza, só para esclarecer, para todos nós descansarmos. A questão do cascalho, o vereador Diego Luiz Casalotti, antes da reunião, já estava em conversa com o senhor prefeito. Com a questão somente 2 caminhões basculantes estarem em exercício, então não tem como eles suprirem o trabalho de moto nivelador, porque até que eles se desloquem à cascalheira e venham com a sua carga, façam o despejo e façam novamente a estação, a moto niveladora, bem dizer, fica perdendo o seu tempo. Então eles estão, pelo que expôs o senhor prefeito, colocar a frota dos caminhões basculantes para trabalhar, estar em perfeitas condições de uso, posterior, que consigam sanar pelo menos de forma paliativa as estradas. Não é a solução definitiva, porque a hora que iniciar-se as chuvas terão, né, situações complicadoras, mas aí os caminhões pegariam setores e fariam de maneira complexa para que as motoveladoras não perdessem tempo também. Ou seja, eles têm essa ciência nós temos a ciência do pedregulho, do cascalho, todos nós temos, que precisa que apenas passar a máquina não é o suficiente, mas a explicação que ele deu ao vereador Diego Luiz Casalotti, por uma solicitação até do mesmo, foi essa. Olhando pela questão da lógica, da logística, é correta. É correta. Entendo que a preocupação deles seja também aí para um futuro próximo, porque se Deus quiser, setembro, outubro, nós teremos início de chuvas novamente, Deus queira, que nós precisamos dela também. Sobre a questão do compactador, porque se realmente a prefeitura agregar ao patrimônio público o compactador de solo, e o pedregulho ele pode ser até de uma maneira mais grosseira, um pedregulho mais bruto, que esse compactador vai fazer o serviço de demolição desse pedregulho, consequentemente abrange uma área maior. Isso é importante que também seja agregado ao patrimônio. Fique à vontade, a palavra é sua. Obrigado. Só para complementar o que o nosso amigo vereador Antônio Marcos Martins está falando, porque a fossa, no caso, é lá no bairro Santana e as máquinas já estão lá. Então, aproveitar que ela já está lá para não ter outro gasto, né, de sair e depois ter que voltar. Com certeza. Nada mais havendo a tratar. Agradeço a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião.